Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma promessa divina, que é o antídoto mais poderoso contra a ansiedade, por um fundamento de coragem que vem diretamente do trono da graça, e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa declaração do próprio Deus, proferida pelo profeta Isaías, uma verdade que atravessa milênios para ancorar os nossos corações nesta noite. Registrada em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que declaração monumental para nossa alma! Que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. Deus não está oferecendo um conselho de autoajuda. Ele está declarando 5 fatos da realidade espiritual. Primeiro, um comando direto. Não tema. Se Ele ordena, é porque nos dá a capacidade de obedecer. Segundo, a razão fundamental. Pois eu estou com você. A presença manifesta do Criador do Universo é a base da nossa coragem. Terceiro, uma definição de relacionamento. Pois eu sou o seu Deus. Ele não é um Deus distante. Ele é nosso, em uma aliança eterna. Quarto, uma promessa de ação tripla. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E quinto, a garantia da vitória, com a minha mão direita vitoriosa. A mesma mão que estendeu os céus está estendida para nos sustentar e garantir o nosso triunfo. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração oprimido pelo temor, medo do que o amanhã trará, medo de não ser capaz de cumprir suas responsabilidades, medo da escassez, medo da enfermidade, medo de falhar nos planos que você e Deus traçaram. A verdade de Isaías confronta diretamente a identidade desse medo, desmascarando-o como uma mentira diante da realidade da presença, do poder e da promessa de Deus. Descansar nos braços de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em Sua palavra. É escolher acreditar que Ele está conosco, mesmo quando não o sentimos. Que Ele é nosso Deus, mesmo que nos sentimos órfãos. E que Sua força nos sustenta, mesmo que nos sentimos fracos. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos não vem de nós, mas dele que prometeu nos ajudar e nos segurar. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são promessas ativas e presentes para a nossa jornada. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade vitoriosa e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora, respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim esta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base em nossas próprias capacidades, pois estas se mostraram finitas e vacilantes ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível e na Tua promessa imutável, que é o nosso porto seguro em meio às marés da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos
com a totalidade do nosso ser, exaltar o teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. E a maravilha insondável da tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para sussurrar ao nosso coração a promessa que se torna o antídoto para todo o nosso medo. Não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-te porque a nossa segurança não depende da ausência de tempestades, mas da certeza da tua presença no barco conosco, como o mestre dos ventos e do mar. Tu não nos deste um espírito de medo, de covardia ou de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Tu nos deste a tua própria presença como garantia eterna. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade da nossa própria coragem, que se esvai diante do primeiro obstáculo, mas com a certeza da tua força onipotente, a garantia da tua ajuda sempre presente e o poder da tua mão direita vitoriosa que jamais conheceu derrota. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé, o de crer e descansar ativamente nesta promessa feita pelo Deus que não pode mentir. Tito 1:2. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na promessa da tua presença. Não tema, pois eu estou com você. Senhor, esta é a mais fundamental de todas as verdades. O medo floresce no solo da solidão. O pânico se instala quando nos sentimos desamparados, sozinhos contra o mundo. Mas tu vens e destrói essa mentira com a declaração mais poderosa: eu estou com você. Esta não é uma mera frase de consolo, é a revelação da tua própria natureza. Tu és Emanuel, Deus conosco. Desde o princípio da criação, o teu desejo sempre foi habitar com teu povo. Tu passeavas com Adão e Eva na viração do dia, no jardim do Éden. Quando o pecado criou uma separação, tu não nos abandonaste à nossa própria sorte. Tu te manifestaste a Moisés na sarça ardente, prometendo: certamente eu estarei com você. Êxodo 3:12. E essa promessa o sustentou diante de Faraó e durante toda a jornada no deserto. Tu te fizeste presente no meio do teu povo através da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, um lembrete visível e constante da tua companhia. Tu ordenaste a construção do tabernáculo e depois do templo para que a tua glória habitasse no meio deles. E então, na plenitude dos tempos, tu levaste esta promessa à sua expressão máxima. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Em Jesus Cristo, a tua presença não era mais um símbolo distante, mas uma realidade palpável, cheia de graça e de verdade. Ele andou conosco, comeu conosco, chorou conosco, e antes de ascender aos céus, ele nos deixou a promessa que ecoa até hoje em nossos corações:
e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. E como se isso não bastasse, tu enviaste o teu Santo Espírito para habitar não apenas entre nós, mas em nós. Nosso corpo se tornou o santuário do Deus vivo. 1 Coríntios 6,19. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes ao longo deste dia em que agimos como órfãos, das vezes em que o medo nos dominou, porque esquecemos que o Rei do Universo reside em nós. Perdoa-nos por buscarmos consolo em lugares vazios, quando a fonte de toda consolação habita em nosso espírito. Nesta noite, pela fé, nós nos apropriamos desta verdade. Não estamos sozinhos na luta contra o pecado, pois tu estás conosco. Não estamos sozinhos nas decisões difíceis, pois o teu Espírito é o nosso conselheiro. Não estamos sozinhos na dor da perda, pois tu és o Pai das misericórdias. Não estamos sozinhos na incerteza do amanhã, pois o dono da eternidade caminha ao nosso lado. Que a consciência da tua presença seja o ar que respiramos, a paz que aquieta nossa mente e a coragem que nos faz descansar esta noite sem temor. Segundo, nós descansamos na promessa do teu relacionamento. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Pai, esta parte da promessa aprofunda a anterior. Tu não és apenas uma força cósmica que está conosco. Tu és o nosso Deus. Esta é a linguagem da aliança, do pertencimento, da identidade. O medo nos desorienta, nos faz questionar quem somos e a quem pertencemos. Mas a tua palavra nos ancora. Quando tu dizes, eu sou o seu Deus, tu estás nos lembrando da aliança que firmaste conosco. Uma aliança selada não com sangue de bodes ou novilhos, mas com o precioso sangue do teu Filho, Jesus Cristo. Tu nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Tu nos chamou pelo nome e nós somos teus. Isaías 43:1. Não somos um acidente cósmico, nem meros produtos do acaso. Somos tua propriedade exclusiva, teus filhos adotivos, e por isso podemos clamar, Abba, Pai. Romanos 8:15. Ser teu significa que a nossa identidade não é definida pelos nossos sucessos ou fracassos, pela opinião dos outros, pelo nosso status social ou por nossos bens. Nossa identidade está segura em ti. Ser teu significa que a tua reputação está ligada à nossa vida. Tu és o bom pastor e nós somos as tuas ovelhas. Tu não permitirás que o lobo nos arrebate da tua mão. João 10:28. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Tu não descartarás a obra das tuas mãos. Tu és o noivo e nós, a igreja, somos a tua noiva amada, por quem tu te entregaste. Nesta noite, rejeitamos as mentiras que o mundo e o inimigo sussurram sobre quem somos. Rejeitamos a identidade de vítima, de fracassado, de ansioso, de incapaz. E abraçamos a nossa verdadeira identidade. Somos filhos do Deus Altíssimo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E porque tu és o nosso Deus, sabemos que tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Sabemos que tu és justo e farás com que a justiça prevaleça. Sabemos que tu és sábio e o teu plano para nós é perfeito. Tu és fiel, mesmo quando somos infiéis. Descansar no fato de que tu és o nosso Deus é descansar no teu caráter imutável. Os sistemas do mundo podem falhar, as pessoas podem nos decepcionar, a nossa própria força pode se esgotar, mas tu, nosso Deus, permaneces o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Terceiro, nós descansamos na promessa da tua força.
eu o fortalecerei. Pai, Senhor, ao olharmos para o dia que passou, reconhecemos a nossa fraqueza. Sentimos-nos fracos para resistir à tentação, fracos para amar como deveríamos, fracos para perseverar em meio ao cansaço, fracos para manter a esperança quando as notícias são ruins. Pai, Nossa força é como a neblina da manhã, que se dissipa com o calor do sol, e é exatamente em nossa fraqueza que a tua promessa de fortalecimento se torna tão preciosa. Pai, Tu não nos pedes para sermos fortes por nós mesmos, tu declaras, eu o fortalecerei. A força que tu ofereces não é um mero encorajamento psicológico, é uma infusão sobrenatural do teu próprio poder em nosso ser. Lembramo-nos do teu servo Paulo, que suplicou 3 vezes para que tu removesses o espinho de sua carne. A tua resposta não foi a remoção da fraqueza, mas a promessa de uma força que se aperfeiçoa nela. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Pai, E por isso, como ele, podemos nos gloriar em nossas fraquezas para que o poder de Cristo habite em nós. Senhor, ensina-nos a encontrar força na rendição. Ensina-nos que, quando estamos de joelhos, estamos na posição mais forte que um ser humano pode assumir. Nós cremos que tu nos fortaleces através da tua palavra, que é o pão que alimenta nosso espírito. Cremos que tu nos fortaleces através da oração, o canal direto de comunicação com a fonte de todo poder. Cremos que tu nos fortaleces através da comunhão com os irmãos, pois uns aos outros podemos animar e edificar. Cremos que tu nos fortaleces pelo teu Espírito, que habita em nós e nos capacita a fazer o que seria impossível em nossa própria força. Posso todas as coisas naquele que me fortalece não é um slogan de autoajuda, mas uma declaração de total dependência de ti. Nesta noite, nós entregamos a ti nosso cansaço físico, nosso esgotamento emocional e nossa fadiga espiritual. Pedimos que, enquanto dormimos, tu renoves as nossas forças, como prometeste àqueles que esperam em ti, para que possamos subir com asas como águias, correr e não nos cansar, caminhar e não nos fatigar. Isaías 40:31. Pai, Fortalece-nos para as batalhas de amanhã, para que possamos permanecer firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. 4. Nós descansamos na promessa da tua ajuda, e o ajudarei. Pai, A palavra ajuda é tão simples, mas tão profunda. Ela implica que não temos que fazer nada sozinhos. Tu te apresentas como nosso Ézer, nosso ajudador. O salmista perguntou, de onde me virá o socorro? E ele mesmo respondeu com fé, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, versículos 1 e 2. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Salmos 46:1. O teu Espírito Santo é o nosso Paracletos, aquele que é chamado para estar ao nosso lado, nosso ajudador, consolador e advogado. A tua ajuda se manifesta de inúmeras formas. Às vezes é uma intervenção milagrosa, como quando abriste o Mar Vermelho ou enviaste pão do céu. Outras vezes, a tua ajuda vem através da sabedoria que tu dás liberalmente a quem a pede. Tiago 1:5. Pai, Muitas vezes a tua ajuda chega através de outra pessoa, um irmão na fé que oferece uma palavra de encorajamento, um ombro amigo ou uma ajuda prática. E, por vezes, a tua ajuda não é remover o problema, mas nos dar a graça e a paz para atravessá-lo, sabendo que tu estás no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Romanos 8:28. Pai, Nesta noite, humildemente, pedimos a tua ajuda. Colocamos diante de ti as situações que nos sobrecarregaram hoje, os problemas no trabalho que parecem insolúveis, os conflitos nos relacionamentos que não sabemos como resolver, as preocupações com a saúde, as lutas internas que travamos em silêncio. Nós Pai, confessamos que tentar resolver tudo com nossa própria força só nos trouxe mais ansiedade. Pai, Agora, paramos e pedimos.
Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a tua perspectiva. Mostra-nos o próximo passo. Abre as portas que nenhum homem pode fechar e fecha aquelas pelas quais não devemos passar. Confiamos que tu não apenas ouves o nosso clamor por ajuda, mas ages em nosso favor no teu tempo perfeito e da tua maneira perfeita. Finalmente, nós descansamos na promessa da tua vitória, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Pai. Senhor, esta é a culminação gloriosa da tua promessa. A imagem da tua mão direita segurando a nossa é a imagem mais poderosa de segurança, proteção e vitória que poderíamos conceber. Na Escritura, a mão direita de Deus é o símbolo do seu poder supremo e da sua autoridade soberana. Pai. Foi a tua destra que despedaçou o inimigo no Mar Vermelho, Êxodo 15:6. É a tua destra que Cristo está sentado, exaltado sobre todo principado e poder, Efésios 1:20 e 21. E é esta mesma mão, a mão vitoriosa do Deus Todo-Poderoso, que nos segura. Isso significa que a nossa segurança não depende da força com que nós nos agarramos a ti, mas da força inabalável com que tu nos seguras. Quando tropeçamos, a tua mão nos impede de cair completamente. Quando afundamos, a tua mão nos puxa para cima. Quando estamos paralisados pelo medo, a tua mão nos impulsiona para frente. A tua mão direita não é apenas forte, ela é vitoriosa ou justa. Isso significa que a nossa vitória final está garantida, não porque somos bons lutadores, mas porque estamos do lado do vencedor. A batalha decisiva já foi travada e vencida no Calvário. Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2:15. Portanto, ao encerrar este dia, nós nos entregamos a ti o teu cuidado soberano. Segura-nos, Pai, com a tua mão direita vitoriosa. Protege nossa mente de pensamentos ansiosos, nosso coração de medos noturnos e nosso corpo de todo o mal. Que nosso sono seja doce e reparador, confiantes de que, mesmo enquanto dormimos, tu, o guarda de Israel, não tosquenejas nem dormes. Salmos 121, versículo 4. Agradecemos-te por esta promessa quíntupla de Isaías 40:10. Agradecemos-te pela tua presença, pelo nosso relacionamento contigo, pela tua força, pela tua ajuda e pela tua mão vitoriosa. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em ti, e somente em ti, nós descansamos. Ao longo desta mais uma jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da preocupação lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa confiança, talvez tenhamos cedido ao medo diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas, ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso revelado em tua promessa. Agradecemos-te, Pai, porque, mesmo nos momentos em que o temor tentou nos dominar, a tua promessa de estar conosco permaneceu firme como uma âncora para nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a tua promessa de nos ajudar não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, Filipenses 4:7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da tua presença soberana que nos garante a vitória. Tu és o Deus que disse a Josué e que hoje nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio 31:8. Nós não estamos sozinhos, nem desamparados. Estamos, neste exato instante, sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé,
superamos um obstáculo, cada oração respondida, cada porta que se abriu é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor, e por isso não tememos mal algum, pois tu estás conosco, o teu cajado e a tua vara nos consolam e nos protegem. Salmo 23:4. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa "Eu estou com você" encontrou seu ápice na encarnação de Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco, Mateus 1:23. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do medo que nos separava da tua presença santa foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2:15. A mão direita vitoriosa de Deus foi manifesta na ressurreição gloriosa de Cristo, provando que nem mesmo o maior dos medos humanos, o medo da morte, tem qualquer poder sobre aqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a promessa de fortalecimento e ajuda se torna uma realidade diária em nossas vidas através do Espírito Santo. Como lemos em Hebreus, Jesus participou de nossa humanidade para que, por sua morte, destruísse aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Hebreus 2, 14 e 15. A promessa de Isaías não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. O medo nos trata como órfãos, mas a tua promessa nos confirma como filhos amados, cuidados e sustentados. Por isso, te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua presença, da tua força, da tua ajuda e da tua vitória. Cremos firmemente nesta verdade, e é nela, e somente nela, que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, pois a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4,16. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade. Necessidade de paz, de força, de descanso. Por isso viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora de Isaías 41:10. Mas escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade que Tu declaraste sobre nós, Teus filhos. Confessamos diante de Ti, com corações abertos e arrependidos, que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos do medo, agindo como se estivéssemos sozinhos, fracos e destinados ao fracasso. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as ondas da circunstância em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o Deus que nos segura com Sua mão direita. Perdoa-nos por não acessarmos a coragem que a Tua presença nos oferece. Mas nesta noite nós tomamos uma posição. Nesta noite nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso,
com base nesta promessa inquebrável, clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos da nossa herança, com a certeza absoluta da Tua ordem: não tema. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer manifestação de medo em nossas vidas. Renunciamos ao seu tormento, pois o perfeito amor que nos revelaste em Cristo lança fora o medo. 1 João 4,18. Rejeitamos sua escravidão, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção, que nos capacita a te chamar de Abba Pai, o Pai que está sempre conosco. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que havemos de comer ou vestir, e escolhemos confiar em Ti, que vestes os lírios do campo e prometes nos ajudar. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. 1 Pedro 5,7. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Rejeitamos o medo da opinião dos homens, que é uma armadilha e uma prisão, Provérbios 29:25, e escolhemos viver para agradar somente a Ti. Renunciamos ao medo da enfermidade e da própria morte, pois Jesus já destruiu aquele que tinha o império da morte e nos libertou dessa escravidão. Hebreus 2:14 e 15. Entregamos a Ti os fantasmas da noite, as memórias dolorosas do passado e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que o medo não tem lugar em nós, pois a Tua presença preenche todo o espaço. Em lugar da fraqueza, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da Tua promessa: eu o fortalecerei. Não com uma força que se origina em nossa própria determinação, mas com o Teu poder divino que opera em nós que cremos, segundo a mesma força que Tu exerceste em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Efésios 1:20-21. Com base nesse poder que nos fortalece, nós declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Nós entregamos a Ti, neste altar da noite, todos os nossos sentimentos de fraqueza, de inadequação, de incapacidade, de esgotamento, e em troca, pela fé, nos revestimos da Tua força. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para conquistar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu. Mas podemos dormir em paz, porque a força que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria força divina prometida a nós. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4:13. Em lugar do desamparo e da solidão, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na certeza da Tua promessa: eu estarei com você. Com esta presença constante e esta ajuda garantida, nós renunciamos ao sentimento de que estamos sozinhos em nossas lutas. Renunciamos à preocupação excessiva com a nossa própria segurança e bem-estar e escolhemos confiar em Ti como nosso ajudador, protetor e provedor. Renunciamos ao medo da solidão, porque estamos mergulhados no oceano do Teu amor e da Tua presença, dos quais nada pode nos separar. Que a certeza do Teu auxílio seja a nossa maior proteção contra o temor, porque quando estamos ocupados em confiar na Tua ajuda, não há espaço para o medo prosperar. Em lugar da instabilidade, da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na Tua promessa: eu os segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base nesta mão firme que nos sustenta, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da Tua graça,
Nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios 10:5, que é a personificação da tua vitória. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que a guardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Nós descansamos não porque somos fortes o suficiente para nos segurar, mas porque Tu és fiel para nos segurar com Tua mão invencível. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Como diz 2 Pedro 1:3. Tu não nos deixaste indefesos, Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade, vestimos a couraça da Tua justiça, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na Tua promessa de nos fortalecer, ajudar e sustentar, e com este escudo apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, a promessa de Isaías 40:10, nossa arma de defesa e ataque contra toda intimidação, como diz Efésios 6:13 e 17. Com tal provisão, o medo se torna uma escolha e não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como Teus filhos, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pelo pânico e paralisados pelo medo. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos "e se?" do amanhã. Pela mãe que não consegue dormir preocupada com seus filhos. Pelo pai que sente o peso da responsabilidade. Por aquele que recebeu um diagnóstico assustador. Senhor, Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Como diz Isaías 61:1, que a luz da Tua promessa em Isaías 40:10 brilhe nos corações deles agora mesmo. Que eles sintam a Tua presença envolvendo-os, que sintam a Tua força renovando-os, que sintam a Tua mão direita vitoriosa segurando-os firmemente, que as correntes do medo se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossas inseguranças. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos: nós não tememos, pois o Senhor está conosco. O medo não é o nosso conselheiro nem o nosso mestre. Nossa confiança está na Tua presença. Declaramos: nós não temos medo, pois Tu és o nosso Deus. Nossa identidade está segura em nossa aliança contigo. Declaramos que somos fortalecidos, ajudados e sustentados por Ti. Nossa capacidade não vem de nós, mas do Teu poder soberano que opera em nosso favor. Declaramos que, por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo apresentamos nossos pedidos a Ti. E a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Como diz Filipenses 4:6-7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza,
Confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da tua promessa. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas do medo, como diz 1 Tessalonicenses 5:5. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos 8:17, destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne receptivo à tua verdade, como diz Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à dorosidade da noite, como diz Salmo 119:105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque é a tua palavra que é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos na Tua soberania, na Tua fidelidade e na Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos, em alto e bom som, da nossa verdadeira identidade, que não precisamos temer, pois Tu estás conosco, que somos fortalecidos, ajudados e seguros em Tua mão vitoriosa. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda a bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um último ato de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como diz Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada de Isaías 40:10 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta de maneira tangível e sobrenatural toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora da Tua presença. Que sintam um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o medo em todas as suas formas, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, medo do homem, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplandor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu shalom. Uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude. Uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus.
Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o sono deles será doce. Provérbios 3:24. Pois aos teus amados tu dás o sono. Salmos 127:2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com um coração cheio de gratidão pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3:22 e 23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos não para lutar pela vitória, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou de forma definitiva e irrevogável, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, seguros e eternamente guardados na tua mão direita vitoriosa. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão usando cada faceta da tua promessa em Isaías 41:10 como uma chave para abrir os tesouros da tua graça sobre teu povo. Abençoamo-los com a realidade da tua presença, pois eu estou com você. Senhor Emanuel, Deus conosco, oramos para que a tua igreja viva na consciência contínua e transformadora da tua presença. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que não serve a um Deus distante e desinteressado, mas há um Pai que habita neles pelo Espírito Santo. Pedimos que tu abras os olhos espirituais do teu povo para que percebam a tua presença em todos os momentos, na alegria da comunhão, na quietude da meditação, na monotonia das tarefas diárias, na pressão das decisões importantes e, especialmente, no vale da sombra da morte. Que a verdade de que tu és o Deus que nunca os deixará nem os abandonará, Hebreus 13:5, desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida. Oramos contra o espírito de orfandade que assola tantos dos teus filhos, fazendo-os sentirem-se sozinhos, desprotegidos e tendo que lutar pela vida com suas próprias forças. Em nome de Jesus, quebramos esta mentira e declaramos que eles são filhos amados, permanentemente habitados pelo espírito da adoção. Que a sensação de solidão seja substituída pela certeza da tua companhia. Que a ansiedade de desempenho seja curada pela compreensão de que a tua presença não depende do mérito deles, mas da tua graça. Onde houver corações partidos pela traição ou pelo abandono, que a tua presença fiel seja o bálsamo que cura e restaura a confiança. Oramos para que a tua presença manifeste em suas vidas o fruto do Espírito, especialmente o amor, a alegria e a paz. Que eles se tornem portadores da tua presença, de modo que, ao entrarem em um ambiente, a atmosfera mude, a luz dissipe as trevas e a esperança brote onde havia desespero. Que vivam como Enoque, que andou tão intimamente contigo que tu o tomaste para si, que a caminhada diária deles seja marcada por essa mesma intimidade e comunhão. Abençoamo-los com a segurança da sua identidade, pois eu sou o seu Deus. Pai, o mundo tenta incessantemente rotular e definir teus filhos com base em critérios falhos e passageiros. Sua aparência, sua produtividade, seu status social, seus erros passados. O inimigo, o acusador, trabalha dia e noite para lembrá-los de suas falhas e para sussurrar que eles não são dignos. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável de sua verdadeira identidade em Cristo. Pedimos que a verdade de quem eles são para ti se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não são definidos pelo seu pecado, mas pelo seu Salvador. Eles são perdoados, redimidos e justificados pelo sangue do Cordeiro. Não há mais nenhuma condenação para eles. Romanos 1:8. Declaramos que eles não são escravos do medo, mas filhos e filhas do Rei, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Declaramos que eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro 1:9. Eles são a obra-prima de Deus, poema, criados em Cristo Jesus para as boas obras que tu preparaste de antemão para que eles as praticassem. Efésios 2:10. Eles são o sal da terra e a luz do mundo. Oramos para que essa identidade se manifeste em uma santa ousadia. Ousadia para orar por milagres, ousadia para compartilhar o Evangelho, ousadia para confrontar a injustiça, ousadia para amar os difíceis. Oramos para que eles parem de se comparar uns com os outros e abracem o desígnio único e belo que tu tens para cada vida.
Que a aprovação do Pai seja o único aplauso que eles busquem. Que vivam não mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, encontrando seu verdadeiro valor e propósito unicamente em serem teus. Abençoamo-los com uma infusão da tua força. Eu o fortalecerei. Senhor, tu vês o cansaço do teu povo. O cansaço físico da labuta diária, o cansaço emocional de lidar com relacionamentos quebrados e notícias ruins, e o cansaço espiritual da batalha constante contra o secado e as forças das trevas. Há muitos que estão à beira de desistir, cujas mãos estão cansadas e cujos joelhos estão vacilantes. A eles em especial estendemos esta bênção de fortalecimento. Não oramos por uma força que se origina na disciplina humana ou no pensamento positivo, mas clamamos por uma infusão sobrenatural do teu poder, o mesmo poder do Names que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Efésios 1, 19-20. Pedimos que tu fortaleça o homem interior de cada um pelo teu Espírito, Efésios 3,16. Onde há fraqueza, que o teu poder se aperfeiçoe. Onde há exaustão, que a alegria do Senhor seja a sua força. Onde há desânimo, que ele se lembre de que podem todas as coisas naquele que os fortalece, Filipenses 4,13. Oramos por força para perseverar nas provações, sabendo que a provação da fé produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, Romanos 5:3-4. Oramos por força para resistir ao diabo, para que ele fuja deles, Tiago 4:7. Oramos por força para perdoar aqueles que os ofenderam, liberando o poder curador do perdão em suas próprias vidas. Oramos por força para dizer não à tentação e sim à tua vontade, que eles aprendam um segredo de esperar em ti para que suas forças sejam renovadas, para que subam com asas como águias, corram e não se cansem, caminhem e não se fatiguem, Isaías 40:31. Que cada manhã eles se vistam da tua força e se cinjam com o teu poder para enfrentar o dia que tu preparaste para eles. Abençoamo-los com a manifestação da tua ajuda. Eu o ajudarei. Pai, tu és o nosso Ézer, nosso ajudador, o socorro bem presente na angústia. Nós abençoamos teus filhos com a manifestação tangível da tua ajuda em cada área de suas vidas. Rejeitamos o espírito de orgulho e autossuficiência que os impede de clamar por ajuda e pedimos um espírito de humildade e dependência. Oramos por tua ajuda em suas famílias. Onde houver conflito, seu pacificador. Onde houver distância, seu reconciliador. Onde houver enfermidade, seu médico, Yahweh Rafá. Oramos por sabedoria para os pais na criação dos filhos e por corações obedientes nos filhos para com os pais. Oramos por tua ajuda em seu trabalho e em suas finanças. Onde houver desemprego, seu provedor, Yahweh Jiré, que abre portas. Onde houver dificuldade financeira, seu Deus da multiplicação, que, como Jesus, pode transformar o pouco em muito. Onde houver injustiça no ambiente de trabalho, seu justo juiz, que defende a causa dos seus. Dá-lhes sabedoria, criatividade e favor em suas vocações, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Oramos por tua ajuda em suas lutas emocionais e mentais. Para aqueles que lutam em silêncio com a depressão, a ansiedade ou o luto, que o Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, venha e ministre profundamente aos seus corações. Envia irmãos e irmãs para serem teus braços de amor e teus ouvidos atentos. Liberta-os do cativeiro da mente e leva-os a pastos verdejantes e águas tranquilas, restaurando suas almas. Salmo 23. Que eles aprendam a lançar sobre ti toda a sua ansiedade, porque tu tens cuidado deles. 1 Pedro 5:7. Que eles experimentem a verdade de que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Que em cada desafio, em cada encruzilhada, em cada momento de necessidade, o clamor do coração deles seja: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121:2. E que eles vejam a tua mão fiel estendida para ajudá-los. Finalmente, abençoamo-los com a confiança da tua vitória. Eu os segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Senhor, Deus dos exércitos, Yahweh Sabaoth, esta é a bênção culminante.
Oramos para que cada crente viva não na esperança de um dia ser vitorioso, mas na realidade de que em Cristo eles já são vitoriosos. A batalha pela alma deles já foi vencida na cruz e no túmulo vazio. O inimigo já foi derrotado, despojado e publicamente envergonhado por Cristo. Colossenses 2,15. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória. Pedimos que vistam diariamente toda a armadura de Deus, não para ganhar a batalha, mas para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6, de 10 a 18. Oramos para que o capacete da salvação guarde suas mentes das mentiras do inimigo, que a couraça da justiça proteja seus corações da acusação, que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno, que a espada do Espírito, que é a tua palavra, seja uma arma poderosa em suas bocas para destruir fortalezas. Nós declaramos que eles não estão lutando sozinhos. Tu, o Senhor, és o seu estandarte, Yahweh Nissi. Tu és o guerreiro que vai adiante deles. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e toda língua que se levantar contra eles em juízo, eles a condenarão. Isaías 54:17. Eles são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8:37. Que a certeza desta vitória os encha de uma paz e de uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de filhos do Rei, sabendo que estão seguros, não pela força do seu próprio aperto, mas pelo poder inabalável da tua mão direita vitoriosa que o segura. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separá-los do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Pai, receba esta oração de bênção como um incenso suave diante do teu trono, que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas destemidas, seguras, fortalecidas, ajudadas e vitoriosas, tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus, o Emanuel. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários se sentir à vontade, como a verdade de Isaías 41:10 lhe dá coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, não tema, pois Ele está com você. Ele é o seu Deus. Ele o fortalecerá, o ajudará e o segurará com a sua mão direita vitoriosa. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, o amor de Deus Pai, que nos segura com a sua mão direita vitoriosa, e a comunhão do Espírito Santo, que nos fortalece e ajuda, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza da vitória, que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.